Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS, referente ao pregão do dia 13 de julho de 2015, segunda-feira. Vamos então às movimentações do nosso mercado. Temos na tela o gráfico diário do índice Bovespa. De cara a gente vê que a gente teve um pregão altista, a gente teve 1% de alta no índice Bovespa. Isso está em linha com o que se esperava. Na sexta-feira nós vimos o índice Bovespa voltando de um feriado e produzindo um bom movimento de alta, né? Mas não saindo ainda do cenário de tendência de baixa. Tá? A gente não teve um pregão tão forte em termos direcionais no gráfico do futuro. A boa parte do movimento se deu em gap, né? E se a gente for ver a movimentação intradiária que a gente teve na sexta-feira, ela foi lateral ao longo de todo o pregão. Toda a alta praticamente se deu na abertura. E o mercado fechou um pouco neutro, em cima da zona de resistência aqui no futuro. A gente vai ver como é que ele ia se comportar no pregão de hoje. Daqui a pouco a gente volta para esse gráfico, vamos se manter no gráfico do índice Bovespa. Tá? Então, esse movimento de alta que a gente está vendo no índice, qual a gente viu hoje, não está fora do script, está dentro. Tá? Ainda dá para se fazer aquela leitura, né, de mercado voltando para dentro das bandas para fazer pullback nas médias, se não na de 9, que já foi ultrapassada com o pregão de hoje, na de 21 períodos. Na máxima de hoje no índice Bovespa, o mercado bateu na média móvel de 21 períodos. O volume hoje foi um pouquinho abaixo da média. Tá? Preocuparia mais, preocuparia não seria a palavra, mas aumentaria as chances desse movimento ter continuidade se a gente estivesse vendo um volume crescente. A gente já deixou a semana de feriados para trás. Então, esse volume um pouquinho mais baixo não é um sinal muito altista. A gente segue no zigue-zague descendente e a gente está na região onde aconteceu o rompimento para baixo. O que eu vinha falando ao longo dessa semana que passou é que a gente tinha que ficar atento para virar a mão caso o mercado desse sinal de queda, não fluísse muito e voltasse com violência para dentro. Tá? O momento em que a gente decide que o mercado voltou com violência para dentro da congestão é um pouco subjetivo. Tá? Basicamente a gente quer ver uma sinalização de rompimento falso, com bom volume. E a gente ainda não tem isso. Tá? O que eu gostaria de ver, que deixaria o cenário um pouco mais claro, seria o mercado fechando acima da média móvel de 21 períodos, fechando acima dessas máximas aqui, que boa parte dos stops de prazo maior de uma venda aqui devem estar acima dessas máximas aqui. Tá? Então o mercado fechando acima desse patamar e tendo a superação da sua máxima. Claro, é um movimento que já fica um pouco longo, mas isso indicaria um claro rompimento falso dessa zona de suporte. Nem é tanto rompimento falso, porque quem operou na ponta vendedora a partir deste candle, até esse candle aqui, conseguiu um movimento dentro da volatilidade que o mercado apresenta. Pelo menos o parâmetro que eu utilizo de 10% da média da volatilidade histórica como um alvo. Tá? Eu não estou dizendo que eu acredito que o mercado volte para baixo, eu realmente não sei o que dizer em relação ao mercado, eu tenho que me ater ao que o gráfico está dizendo. Tá? Por enquanto, ele ainda não produziu um movimento, tá, que eu possa dizer, não, claramente a gente tem um rompimento falso, isso provavelmente vai levar o mercado a estourar essa zona de resistência aqui, com isso gerar um sinal bem forte de compra. A gente ainda não tem isso. Vai ser bem interessante, de novo, né, a gente vê como é que o mercado vai se comportar no pregão de terça-feira, tendo tocado a média móvel de 21 períodos dentro de um viés baixista. Tá. Olhando o gráfico diário do mini índice, a gente vê o mercado retornando exatamente para o suporte que foi rompido. E o candle não é um candle de força hoje, é um novo candle de indecisão, de indefinição, vamos colocar assim. Não é um candle de força compradora, é um candle, né, de definição. Tá? Se aproximando de uma zona, chegando então numa zona de resistência, considerando o gráfico diário. Olhando o gráfico intradiário, a gente vai ver o quê? O mercado abrindo um gap de alta, desenvolvendo um primeiro movimento, aqui, vamos dar um zoom, tá? Vamos entender que
o mercado tinha essa zona de resistência, por aqui assim, tá? E ele conseguiu abrir acima dessa zona de resistência. Consolidou dentro de um primeiro movimento, aqui está a máxima do primeiro movimento. Chegou a cair com alguma intensidade, mas o mercado se recusou a fechar o gap, respeitou a média móvel de 21 períodos, tá? Voltou a subir e só chegou a produzir um enquadramento um pouquinho mais claro. Olha, pelo método Leandro, a entrada aqui para o rompimento de primeiro movimento ficou meio complicado, acho que viria só nesse candle aqui, tá? um pouco tarde. Mas dentro do método Busy, a gente vê nisso aqui uma barra elefante. Isso aqui é uma barra que permitiria a compra na superação dessa máxima, tá? Então, houve entrada e o mercado teria gerado stop pela média móvel de 9 aqui. Sendo possível uma reentrada, porque isso aqui é um gift, tá tocando a média móvel de 21 períodos. Se o sujeito usou um stop curto, sofreu stop de novo. Se o sujeito usou um stop mais conservador, abaixo da mínima da barra elefante, né, ele se manteve na operação, mas essa operação também não foi longe. Teria encerrado no 0 a 0 no final do dia. Não dá para dizer que a movimentação que o mercado apresentou hoje, no futuro, foi uma movimentação de força pujante altista. Não, o mercado evoluiu de forma ascendente, altista, mas eu diria de forma um pouco sofrida, né? Mas o viés do intraday ainda é altista. Agora se torna até um pouquinho mais altista por ter rompido essa zona de resistência. Mas essa forma que o mercado se comportando aqui me lembra um pouco uma cunha. Eu não sinto muita firmeza no movimento. Então, eu ainda ficaria bem esperto para aproveitar oportunidades na ponta vendedora, principalmente do ponto de vista intraday. Tá? A gente vai aproveitar oportunidades para qualquer lado, seja baixa, seja alta. O momento, como ele está meio indeciso no gráfico diário, tá? É bom focar no intraday. Tá? O mercado americano também ficou um pouquinho mais bagunçado, mas ele conseguiu produzir um movimento importante alta hoje, que aqui a gente está olhando o gráfico do Dow Jones, né? A gente consegue ver o rompimento dessa consolidação, o mercado negou esse rompimento, não conseguiu confirmar esse rompimento, volta para dentro, e agora a gente tem aqui o que eu tinha pedido, o fechamento em cima da média móvel de 21 períodos. O que faltaria agora seria a superação dessa máxima, como um cenário de confirmação, né, que poderia permitir algum tipo de trade e levaria os preços para essa zona. É o melhor ponto de entrada aqui? Não, o mercado ficou um pouco bagunçado, mas essa seria a entrada que eu veria do ponto de vista de gráfico diário. Tá? As forças compradoras estão retornando aí no mercado americano, só que eu queria ver a confirmação pela superação da máxima. Tá? Se o mercado amanhã engolfar para baixo, novamente, o viés baixista retorna. Percebe que a média de 20 períodos ainda está apontada para baixo. O S&P 500 futuro agora também produz o rompimento que a gente queria ver dessa zona para acreditar no cenário altista, mas ainda falta a superação dessa máxima. O gráfico do S&P 500 futuro me parece mais amigável para operações na ponta compradora do que o gráfico diário do índice Dow Jones. Okay? Então, falta a confirmação. E se estabelece com essa movimentação, suporte muito importante aqui no S&P 500 futuro em 2038. Okay? E o dólar? A gente viu o dólar sofrendo uma porrada muito forte na sexta-feira. Tá? Isso aqui poderia ser interpretado, estou olhando aqui o gráfico perpétuo sem ajustes. Poderia até ser interpretado que é na sexta-feira como um cenário de gap de fuga e opera na venda na perda mínima que estava sendo máxima. Esse cenário teria sido acionado. O dólar, então, está sendo pressionado para baixo, mais uma queda de 0,77% hoje. Tem um pouquinho mais de espaço para cair, para alcançar a média móvel de 20 períodos aqui no gráfico perpétuo, e é essa LTA. Tá? Olhando o WOQ15, que é o contrato atual, né? A gente viu ele alcançando uma zona de possível alvo, encerrou operações na ponta compradora de forma um pouco violenta, com essa perda de mínima, mas não estava num ponto tão tranquilo para operações de venda de swing trade. Apesar de cair um pouquinho mais, encontra a média móvel de 20 períodos, mas não me parece ter um suporte importante aqui. No mínimo, a gente teria que ver alguma reação importante em termos de candle para acreditar na possibilidade da retomada do movimento de alta. Por enquanto, né, a gente ainda tem um zigue-zague ascendente. Ainda temos um zigue-zague ascendente.
Vamos olhar o intraday. Deixa eu só desenhar esse possível canal. Ok. Então, o que teve de mais certo aqui foi a finalização de operações na ponta compradora. Operações, em especial, que se iniciaram nesse candle aqui do dia 25. Isso já na sexta-feira a gente teve esse encerramento. Olhando o intraday, bom, o intraday, o que nos mostrou? O dólar tinha fechado em cima dessa zona de suporte em gap, na mínima. Hoje a abertura foi um pequeno gapzinho de alta, houve alguma pressão compradora, ele voltou a ceder, bateu na linha d'água, ficou trabalhando próximo da linha d'água, até que a gente teve aqui o rompimento da linha d'água, tirando uma operação na ponta vendedora, tanto pelo meu modelo quanto pelo modelo do método Leandro. Tá? E o dólar foi caindo. A gente teve uma queda de 0,40 a partir desse fechamento e felizmente não foi o suficiente para alcançar 20% da média da volatilidade histórica, que seria uns 0,50 e pouquinhos. Tá? Pela média móvel de 9, acabei sofrendo stop tá? Próximo do 0 a 0, perdendo aí algo próximo a 3, 4 pontos, e depois o dólar voltou a cair. Então, pela média móvel de 9, a gente teve um stop próximo do ponto de entrada. Mas, no geral, a operação estava acertada. O dólar realmente prosseguiu numa movimentação baixista. E olhando o gráfico, ainda não alcançou suportes. O suporte estaria em 3.144 e depois em 3.126. A expectativa para o dólar, por enquanto, ainda é de queda até que ocorra aí algum sinal de reversão um pouquinho mais forte. O juro. O juro fechou feio na sexta-feira, a forma como fechou sugere continuidade do movimento de queda. Hoje tentou uma reação altista, fecha com um candlezinho de pequena amplitude, né? É até um arame, mas eu não considero a posição boa para operações na ponta compradora. Acredito na manutenção do movimento de queda para alcançar essa região aqui embaixo. Tá? Considero que o juro vai ficar interessante para compra, para um repique aqui, tá? Ou depois de algum tempo, dele retornando um movimento de alta próximo dessas máximas aqui, que vem a ocorrer o rompimento da zona de resistência. Esse seria o sinal mais consistente de compra e está muito distante no atual momento. Dando uma olhadinha nos papéis, a Vale mostrou uma forte alta hoje, conseguiu reagir, a movimentação de alta hoje não gerou operação em swing trade na minha leitura, mesmo tendo superado, bom, já na sexta-feira a superação dessa máxima aqui, porque a gente teve um candle de força, um candle feio, seguido por outro candle feio, precisava de um candle bonito para considerar a entrada a partir do candle bonito. Com esse candle aqui, ok, a superação da máxima de hoje na Vale pode levar a uma movimentação altista em busca da média móvel de 20 períodos, mas já não é um cenário tão interessante quanto a gente tinha aqui no candle do dia 7. Tá? É até possível, eu consideraria isso um C+, eu focaria para operações intradiárias. Tá? A Vale 3 também fez um belo movimento, dá para considerar isso aqui uma barra de ignição, a superação da massa também seria um ponto de entrada, mas eu também focaria mais em oportunidades intradiárias do que manter uma posição para swing trade. Tá? Mas eu acredito na alta, pelo menos no curto prazo eu acredito em boas condições da Vale seguir em alta, mesmo que o mercado dê uma quedinha amanhã. Tá? Petrobras está muito fraca, esse sinal aqui não nos convenceu para uma operação na ponta compradora, tem espaço para subir um pouquinho se quiser, mas nada que motive operações na ponta compradora, o viés aí é baixista e deve se manter assim por um pouco mais de tempo, até que ocorra aí algum movimento mais forte que nos faça mudar de ideia, por enquanto esse movimento não ocorreu. No setor de cirurgia, Gerdau tocou no fundo formado aqui no dia 6, voltou a reagir. O movimento mais provável é um movimento lateral ou talvez uma alta meio arrastada. Não vejo esse sinal de entrada muito tranquilo, apesar de que ser possível interpretar como um fundo reflexo. Tá? Não me animaria a operações na ponta compradora no gráfico diário. A CSNA também reagiu, mas não sai do seu viés baixista. Também não vejo isso como entrada muito tranquila para a ponta compradora. O suporte não foi alcançado. O viés baixista se mantém. Os em Minas mostra um movimento também de alta, se aproxima da média móvel de 21 períodos, não vejo um sinal de compra aí, eu esperaria logo retomada a pressão vendedora, alcançando aí a média. Então entraria provavelmente uma pressão vendedora e poderia continuar levando o papel para baixo em busca do alvo mais forte,
que é o fundo marcado lá em janeiro, próximo a 3,36. Setor bancário, Bradesco seguiu no seu repique, agora chega aqui na zona de resistência, ou se aproxima, né, próxima a 29, 29 e 20. Por enquanto não gera nada. Se conseguir romper essa zona de resistência, pode dar uma boa compra, mas por enquanto é prematuro. A gente está muito próximo de uma zona de resistência dentro de um viés baixista. Itaú também tem essa zona de resistência, já faz um candle um pouquinho mais feio. A gente tem uma zona de obstáculo aqui logo em cima, então não é na minha opinião, não é o papel mais interessante do setor no momento para compras. Eu preferiria o rompimento de Bradesco. Banco do Brasil faz uma alta muito tímida, né, provavelmente vai seguir operando entre o suporte estabelecido aqui em 23,17 e a resistência por volta dos 24,50. Então o Banco do Brasil fica aí meio indefinido, deve seguir num movimento meio lateral. No gráfico diário, posso destacar alguns papéis. A CL3 caiu um pouquinho mais, e agora tocou o suporte por volta aí dos 43,20. Pode cair um pouquinho mais para tocar a média móvel de 20 períodos. E, de qualquer forma, o que nos interessa, nos interessaríamos em CL3 a partir do momento que, ela tenha tocado o suporte, tocou agora, e consiga desenvolver um candle de força compradora, ainda não desenvolveu. Acho que até dá para cair um pouquinho mais para tocar a média e daí formar esse candle. Tá? Eletropaulo também vem no movimento corretivo para alcançar o topo anterior à média móvel de 20 períodos. Tentou uma reação hoje, mostrou bastante volume aqui, tá? Mas não fechou muito bonito. Até se enquadra uma operação de compra por correção, eu operaria a superação na máxima. Eu focaria mais em intraday por enquanto. E o que eu gostaria de ver mesmo seria o papel cair, beliscar a média, beliscar o topo anterior. E daí, a partir desse ponto, operações na ponta compradora se tornam mais interessantes. Gafisa, a gente viu na véspera de feriado, nós vimos uma barra de ignição que foi acionada lá no dia 10, na sexta-feira. O candle ficou um pouco feio, já dava para trazer stop para baixo da mínima do candle de sexta-feira. O mercado não bateu nesse stop, voltou a subir e agora vai ficando mais firme, mais provável um movimento de alta que a gente estava esperando pela barra de ignição. A Gol, a gente vem olhando mais recentemente pelo fato de ela ter alcançado uma zona de suporte importante, o fundo de 2013. A gente aguardava aí um sinal de reversão. Esse 2G do dia 8 não convenceu muito e, na verdade, o pregão de sexta-feira até ameaçava a continuidade do movimento de queda. Indo para baixo de R$6, o papel poderia acelerar bastante. O papel abriu, não acionou nenhum cenário de venda aqui no intraday, poderia ter acionado, não acionou. Na verdade, ele abriu com um forte gap de alta. O gap de alta na Gol foi de 5% na abertura. E o papel seguiu em alta, fechou próximo da máxima, formando aí uma barra de ignição. Poderia estar um pouquinho melhor posicionada. Para mim ela está muito próxima da média móvel de 20 períodos e essa sombrinha superior não me agrada muito. Mas é um papel que a gente quer olhar ao longo do pregão de amanhã, terça-feira, porque pode dar bons day trades. É bem possível que esse papel suba um pouco mais, vai encontrar resistência mais significativa, provavelmente por volta dos 7,40. E marca um fundo agudo em cima daquele patamar, né? Mostra que a análise técnica funciona. Os patamares do passado são lembrados no presente. Mas eu focaria mais no intraday. Grendene também me chama a atenção. Ela bateu nesse patamar de suporte aqui dos 16,35, conseguiu romper a CLTB e agora já vai fazendo um zigue-zague ascendente. O que faltou no candle de hoje foi volume para a gente considerar isso aqui um bom rompimento de pivô. Mas a superação da máxima já seria algo a tranquilizar o cenário e deixaria o papel mais propenso ao movimento de alta. A gente também consegue vislumbrar aqui um ombro, cabeça, ombro, né? Ombro, cabeça, ombro, invertido. Né? Então é um papel para a gente olhar de perto, para buscar alguma brecha de entrada. Se tivesse mais volume, para mim seria uma entrada de swing trade. Lembra de hipermarcas? A gente viu o papel ficar bem interessante para compra nesse momento, gerar uma venda aqui. A gente estava na expectativa de recompra aqui que não foi cumprida, quer dizer, não houve sinal que a gente esperava, a gente estava esperando um sinal, ele não houve, e a forma como o mercado se comportou a partir aqui do dia 3 sugeria que ele ia continuar penetrando os suportes prévios. Tá? E hoje o papel fecha abaixo de suporte, para mim até gera meio que um sinal de rompimento nisso daí, o volume está acima da média, boas chances de hipermarca seguir em queda, e agora o próximo suporte dela está lá nos 19,50. Tá? Não que isso
que esse rompimento aqui não tenha oferecido lucros. A gente conseguiu ganhar dinheiro, principalmente numa entrada um pouco mais agressiva na superação da máxima do dia 17. Esse foi o trade que foi dado. Tá? Mas o que eu percebo é que me parece que o mercado está entendendo isso aqui como um rompimento falso. Por isso eu vejo boas possibilidades do mercado buscar os 19,50 no movimento em linha reta. Então o papel eu quero olhar no intraday para buscar operações na ponta vendedora em especial. Klabin, a gente viu o rompimento na sexta-feira, o papel segue no movimento de alta, deve buscar a faixa dos 20, 20 e 10. Lame 4, bateu no topo de maio, tá? E fez um candle que eu considero forte de reversão aqui. Tá, não é uma estrela cadente, é um engolfo de baixo, mas mais importante, o papel iniciou um movimento de alta acima dessas máximas e caiu pesado para fechar na mínima e o volume foi mais alto dos volumes da semana passada inteira. Tá? Então, deve ter marcado um topo, a perda mínima provavelmente leva a uma movimentação de queda, que no mínimo deve buscar a faixa dos 17,30. Papel então também para olhar com olhos vendedores, principalmente no gráfico intradiário. Light foi uma venda importante na sexta-feira, não fluiu muito hoje, deu continuidade da queda com 1,16, gostaria de que fosse mais, mas tem cara de prosseguir o movimento de queda em busca dos 15,50. É outro papel para ficar olhando, se não fez operação de swing trade, fica olhando intraday para tentar achar brechas de venda. Chamamos a atenção para Peccar na sexta-feira, parecia um bom ponto de entrada, praticamente um Twin Towers que nós tivemos aqui. A compra mencionada na sexta-feira foi acionada e o papel gerou um forte movimento de alta, mais de 6%, já cumpriu 3 vezes a média da volatilidade histórica. E não dá ainda sinal de reversão, mas a RP já foi alcançada, agora tem que proteger a posição. E por fim, Marco Polo. Continua o movimento de alta, né? Nós vimos que a partir do dia 7 o papel estaria apto até para operações na ponta compradora. Não deu nenhum sinal muito forte, mas era um papel para ficar de olho e está fluindo. Tá? O ideal é que o mercado marque um topo logo, corrija um pouquinho e daí, assim formando um pivô de alta, venha a romper, gerando uma operação tecnicamente mais tranquila e segura. A Rapid 4, que meio que está andando junto, bateu na resistência, também subiu, bateu na resistência, não gera nenhum tipo de entrada no momento. Muito bem, então esses foram os papéis que mais chamaram a atenção em termos de swing trade. Eu não pude acompanhar o intraday nesse pregão de hoje, então não vou fazer nenhum comentário em relação a day trades em papéis. Eu vou ficando por aqui, agradeço a audiência de vocês, nos vemos amanhã. Abraço.